Boa noite a todos. Uma alegria, uma satisfação estarmos aqui reunidos mais uma vez para a tarefa abençoada da divulgação da doutrina espírita. Muito obrigada pela presença de vocês, de todos vocês que nos acompanham no Instagram do Lex e aqueles que ainda irão nos acompanhar através do IGTV. Muito obrigada pelo carinho, pela presença daqueles todos que nos acompanham, que assistem à programação online do Centro Espírita lá do Samaritano. Meu nome é Adriana Paula e hoje nós vamos realizar a doutrinária dessa noite, um clima de muita paz, de muita alegria, com o coração cheio de gratidão a todos aqueles que fazem a família Lex e que têm colaborado de maneira assim decisiva para os trabalhos e atividades aqui do Centro Espírita Irmã Sheila, na cidade de Piripiri. Um grande abraço a Isabel, ao João Braga e a todos aqueles dessa casa que nos auxiliam nas tarefas da nossa casa aqui nessa cidade. Muito obrigada a todos vocês que estão chegando aí. Nós vamos fazer uma prece inicial e logo depois vamos conversar, vamos refletir um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo, cujo título dessa reflexão está aí para vocês, nós os filhos pródigos. Então nós vamos, antes de mais nada, fazer uma prece inicial para ir harmonizando os nossos corações e os nossos pensamentos. Eu espero que a chuva que está se preparando aqui nessa cidade não nos atrapalhe na transmissão, porque está realmente se preparando uma tempestade aqui. Então vamos, se quiser, se desejar, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, rogar a Jesus e aos espíritos bondosos que nos acompanham, que querem o nosso bem, que desejam a nossa evolução, rogar a eles que nesse momento nos inspire para os conhecimentos que todos nós receberemos como forma de inspiração do alto para a nossa melhoria, para o refazimento dos nossos caminhos, para a renovação dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Que Jesus e toda a espiritualidade amiga possa, nesse momento, derramar suas luzes e suas bênçãos através dessas reflexões sobre toda a humanidade sofredora. Que haja em nós sempre a disponibilidade para o aprendizado, em todas as circunstâncias, especialmente nós que estamos aqui do outro lado, com a tarefa desafiadora de levar a mensagem de Jesus aos ouvidos caridosos que nos escutam. Permaneça conosco, Senhor, durante todo esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muito boa noite. Eu tô vendo que a Tati Verusca entrou aí. Meu amor, você pode me dar um retorno, me dizendo se o som tá bom, se tá tudo ok, né? Se a imagem, o som, se tá audível, tá bem? Porque a gente tá aqui como eu acabei de falar há pouco, uma tempestade se preparando. Então, estou preocupada, né, com medo até de que a gente não consiga fazer essa transmissão. E se por acaso ela cair, é justamente por isso, por conta da chuva muito forte que está se preparando aqui, tá bom? Então, olha só, nós vamos falar hoje sobre nós, os filhos pródigos. De onde eu retirei isso? Bom, alguns dias atrás, quem me conhece acompanha a programação do Instagram, né, do Instagram do Irmã Sheila, sabe que semanalmente nós realizamos o estudo da obra Pão Nosso. É um estudo que nós nos propomos para fazer nessa modalidade, na modalidade online, né, é um estudo da obra do benfeitor Emmanuel. E certa vez, lendo o capítulo 24 do livro Pão Nosso, e depois, por curiosidade, procurando textos em outras obras do Emmanuel, que são afins a esse capítulo, né, e o título desse capítulo é Filhos Pródigos, procurando textos em outras obras da coleção Fonte Viva que são afins ao capítulo 24 do livro Pão Nosso, eu encontrei uma série de textos
que o benfeitor Emmanuel trata da parábola do filho pródigo. Em uma dessas mensagens, em um desses estudos, em um desses textos, o Emmanuel diz que nós todos somos filhos pródigos. Então foi daí que eu retirei, né, essa nossa reflexão. Essa que a gente vai começar hoje, que pode ser estendida aí, pode ser ampliada, né, pode ser explorada de muitas maneiras, porque o tempo aqui também é curtinho. Mas olha só, a parábola do filho pródigo, que todos nós conhecemos, como todas as narrativas de Jesus, todas elas elaboradas sensivelmente, produzidas sensivelmente pelo Cristo para tocar os nossos corações, essa parábola traz, como eu posso dizer, traz uma profunda mensagem aos nossos sentimentos e graves lições aos nossos espíritos imortais. Se nós retirarmos toda a simbologia, que no momento não nos interessa tanto, se nós ficarmos apenas com a parte que diz respeito aos ensinamentos morais, aos ensinamentos, né, extraídos para o nosso espírito imortal, nós já vamos ter aí material para refletir durante muito tempo. Todos nós recordamos a narrativa da parábola do filho pródigo, porque é uma narrativa simples e ela é fácil de ser memorizada. Havia um pai que tinha 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho, e que herdariam do pai, após a sua morte, uma herança, ou herdariam desse pai uma herança. O filho mais novo, um belo dia, resolve pedir ao pai que divida a herança. E aqui nós não vamos entrar na questão de toda a tradição judaico-cristã daquela época, como isso seria interpretado, né, por aquele povo naquele momento. A gente vai falar aqui sobre outros aspectos, porque o Haroldo Dutra Dias, ele tem uma palestra que trata dessas questões mais simbólicas da parábola da parábola do filho pródigo e que pode ser depois acessada por vocês no YouTube do próprio Haroldo. Mas o nosso intuito não é esse. Inclusive o Haroldo, quando ele traduz o Novo Testamento, ele intitula a parábola do filho pródigo como a parábola dos 2 filhos. Né? Em algumas traduções, essa parábola ela é traduzida como a parábola dos filhos egoístas, ou dos filhos equivocados, né? A parábola dos 2 filhos. Mas nós estamos utilizando aqui a tradução mais tradicional, que é a parábola do filho pródigo. Pois bem, esses 2 filhos desse senhor, um mais novo e um mais velho, tinham direito a uma herança. Então o mais novo resolve pedir ao pai que divida a herança, porque ele quer a parte que lhe cabe. E ele recebe essa herança do pai. Pouco tempo depois, ele vai para um país estrangeiro e lá ele começa então a gastar tudo que ele tem, a usufruir das alegrias passageiras e efêmeras da vida, a gastar tudo com mulheres, com bebedeiras, com farras. Mas chega um determinado momento em que essa herança, ela se esgota, né? Ela se acaba. E chega naquela região uma fome extremamente agressiva, um período de muita miséria. E ele então começa a passar muita necessidade, tanto que para poder sobreviver ele vai cuidar de porcos. E um belo dia, no auge do seu desespero, caindo em si, ele resolve levantar-se e retornar à casa do pai. Quando ele retorna à casa do pai, que o pai o reencontra, o pai feliz faz uma festa, mata, né, o boi mais cevado, o carneiro mais cevado, mais gordo, e recebe o filho em clima de alegria. O mais velho, que permaneceu o tempo todo ao lado do pai, quando chega no final do dia do serviço em casa, que percebe a festa, indigna-se, revolta-se, porque não consegue compreender por que razão o pai está dando uma festa para aquele filho que havia se transviado, virado as costas à casa paterna, abandonado a família. E o pai então diz: esse teu irmão estava perdido e nós o encontramos. E tu sempre esteve ao meu lado. E ele fica muito aborrecido, muito chateado, porque o pai nunca deu a ele um carneiro para ele se divertir com os amigos.
E então o pai diz, mas meu filho, este era o teu irmão que havia se perdido e hoje retorna à casa do pai. A parábola, né, resumidamente, é isso. Está lá no Evangelho de Lucas. Está lá no Evangelho de Lucas. Então, a gente tem resumidamente a parábola, essa narrativa contada mais ou menos dessa forma e, obviamente, de maneira alegórica por Jesus, né? A parábola do filho pródigo. Aqui alguns elementos precisam ser observados, porque eles chamam muito a atenção dentro da parábola, tanto que eu anotei alguns aqui. Porque a gente pode observar essa parábola, como eu disse ainda há pouco, sob a perspectiva da simbologia, porque há uma série de simbologias, inclusive contextuais, que dizem respeito ali ao povo hebreu, né? Aquela tradição toda judaico-cristã, mas esse não é o nosso objetivo. Nós vamos nos deter aqui aquelas questões que dizem respeito às reflexões em torno de nós mesmos, porque a proposta é nós, os filhos pródigos. Pois bem, nós vamos nos deter nessas questões que dizem respeito a nós mesmos, que também temos, todos nós, temos nos comportado durante muitas encarnações, muitas mesmo, como verdadeiros filhos pródigos. Então, é nessa perspectiva que nós iremos começar as nossas reflexões da parábola do filho pródigo. Todos nós não podemos duvidar disso, e a gente sabe disso, porque a doutrina espírita nos dá com claridade esse conhecimento. Todos nós somos herdeiros da herança divina, daquela herança que Deus, nosso Pai, concede a todos os seus filhos. Nenhum de nós duvida disso, porque se a gente duvidasse disso, nós não estaríamos aqui, por exemplo, hoje, tendo a oportunidade da vida na matéria, com todos os recursos que nós temos. O corpo físico, a família, a cidade em que a gente vive, os amigos que nós temos ao nosso redor, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos afetos. Então, todos nós somos herdeiros da herança divina que Deus, nosso Pai, nos concede. Isso não há a menor dúvida nenhuma. Dissipamos muitas vezes, obviamente, os bens que nós recebemos de maneira muito libertina. Quantos de nós fazemos tal o filho pródigo? Recebemos de Deus essa herança e utilizamos essa herança para o nosso bel prazer, dissipando aí toda a herança sagrada que recebemos. E olha só, gente, quando a gente começa a tomar consciência de que tudo aquilo que chega às nossas mãos, tudo que chega às nossas vidas é herança divina, né? A parte que nos cabe nessa herança bendita. Quando nós começamos a ter consciência de que Deus provê todas as coisas em nossas vidas, nós também tomamos consciência da necessidade de cuidar com zelo dessa herança. Mas a maioria de nós ainda vive um sono muito gostoso, que o Emmanuel chama de sono da matéria. E às vezes, nesse processo sonambúlico, nesse processo muitas vezes da ilusão da matéria, nós atravessamos dolorosos períodos de necessidades severas, como aquela que o filho pródigo atravessa quando resolve se desfazer de todos os bens que o pai lhe concedeu como herança, se desfazendo de maneira libertina através dos prazeres que a matéria proporciona. Quantos de nós não passamos por esse mesmo processo doloroso? De não saber utilizar nem empregar para o nosso próprio bem, para o bem dos outros, a herança bendita que recebemos de nosso Pai. E aí atravessamos longos períodos de muita dificuldade. Quem examina ligeiramente, rapidamente a figura do filho pródigo, idealiza normalmente um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo, diz o Emmanuel, no capítulo 24 da obra Pão Nosso. Normalmente a gente visualiza o filho pródigo como um homem muito rico, portador de uma herança material, generosa, gastando
com as farras, com as festas, com as mulheres, com a bebedeira, com os prazeres que a carne é capaz de proporcionar. Mas o Emmanuel nos diz, nesse mesmo capítulo da obra Pão Nosso, ele nos diz que há outras modalidades de filhos pródigos, nas quais todos nós nos encaixamos. Sabe que modalidades são essas? Bom, há os filhos pródigos, como eles diz, como o próprio benfeitor diz, há em toda parte os filhos pródigos, dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. Porque os bens que nós recebemos, né, todos eles, materiais, intelectuais, são a nossa herança. Mas não é somente isso. A saúde, o conhecimento, o tempo e as oportunidades também são parte da herança que nós recebemos de Deus, nosso Pai. E o Emmanuel diz de maneira muito sábia: há filhos pródigos de todas as modalidades. Há aqueles que utilizam seu conhecimento para o mal, desperdiçando assim a herança sagrada. Há aqueles que recebem de Deus a saúde e dissipam essa saúde nos prazeres excessivos do mundo, também desprezando a herança que receberam do Pai. Então, nós, os filhos pródigos, estamos em todos os lugares. E somos dissipadores não só de bens, mas de saúde, de oportunidades, de possibilidades e de tempo. O André Luiz, lá no livro Nosso Lar, ele, de maneira muito sábia, ele diz que talvez a sensação mais dolorosa para o espírito depois do seu desencarne é a sensação do tempo perdido. Por quê, gente? Porque o tempo, como nós acabamos de ver, é patrimônio da herança divina. É patrimônio da herança divina. E quantos de nós somos filhos pródigos, dissipadores do tempo? Utilizamos mal o tempo, empregamos mal o nosso tempo, dissipando esse bem tão valioso que nós recebemos como herança divina. Pois bem, o Emmanuel, então, no capítulo 24 do livro Pão Nosso, diz para nós que esses filhos pródigos, dissipadores de todas as espécies de bens, de tempo, de saúde, de possibilidades, de oportunidades, de saber, esses filhos pródigos experimentam a enorme angústia da inutilidade. Lembra o filho pródigo? Quando ele recebe a herança do pai e debanda para um país estrangeiro, e lá ele vai usufruir de toda a sua herança, gastar tudo o que tem, empregar tudo o que tem nos prazeres imediatos da vida. Quando tudo isso se esgota, quando ele não tem mais a possibilidade do prazer físico, a possibilidade de usufruir dos bens materiais, que ele se descobre sem absolutamente nada, sem nada de útil para fazer na vida, passando fome e dificuldade, ele precisa, para sobreviver, ir em busca de um trabalho, e o que ele encontra é um trabalho para cuidar de porcos, que naquela cultura era um trabalho indigno. E ele pensa, reflete, medita. Até os trabalhadores do meu pai, os servos do meu pai, eram bem melhor cuidados do que eu, que me encontro aqui nessa situação. Então ele cai em si e decide levantar-se, e decide ir em busca da casa paterna. Então Emmanuel diz, quando nós dissipamos todos os bens da nossa herança divina, quando empregamos mal o tempo, empregamos mal a saúde, empregamos mal as oportunidades que surgem em nossas vidas, quando empregamos mal o conhecimento e o saber, nós experimentamos a enorme angústia da inutilidade e vivemos distantes da paz íntima. Por que a gente vive distante da paz íntima? Porque nós nos afastamos da casa paterna, porque nós demos as costas para a casa do pai, como fez o filho pródigo. Ele vira as costas para o pai e vai embora, com a parte da herança
que lhe cabia. E nessa sua ida para o mundo em busca dos prazeres mais imediatos, ele esquece que o Pai jamais, jamais nos abandona e que essa herança divina nunca se esgota. Quando ele pede a parte que lhe cabe, além de estar sendo extremamente egoísta, individualista, ele esquece que essa herança, quando nós permanecemos junto ao Pai, essa herança nunca se esgota. Ela só se esgota quando nós nos distanciamos dele. Quantos de nós passamos pelas mesmas aflições? Quando caímos em nós, como caiu o filho pródigo. Tem uma passagem na parábola em que o narrador da parábola, que no caso é Jesus, o narrador da parábola diz assim: e caindo em si, né, o filho pródigo, e caindo em si, decide levantar-se e retornar à casa do pai. Quantos de nós passamos pelas mesmas circunstâncias? Usufruímos da herança do tempo de maneira muito mal empregada, às vezes abusando do processo, né, de repouso excessivo, caindo na ociosidade. Quantas vezes nós empregamos mal as oportunidades que a vida nos deu? Quantas vezes nós utilizamos da herança sagrada que recebemos de Deus, da nossa saúde, por exemplo, da família, e utilizamos mal tudo isso, e um belo dia, depois de um período muito longo de sofrimento e de miséria moral, nós caímos em nós, como caiu em si o filho pródigo, caímos, despertamos, acordamos para a realidade e desejamos ardentemente retornar para a casa do Pai. Caindo em si, né, é o trecho, né, esse trechinho curtinho da parábola do filho pródigo, quando Jesus descreve a narrativa dizendo: e caindo em si, o jovem decide retornar à casa do pai. Esse trechinho daqui, que está aqui na parábola, cair em si, é o trecho que merece profunda reflexão de nossa parte. Uma profunda reflexão. Vocês lembram de Judas? Judas acreditava no poder político do evangelho. E um belo dia, caindo em si, percebeu que o amigo celeste havia sido crucificado. Quantas vezes nós passamos pelo mesmo processo, acreditando nas ilusões do mundo, e de repente, quando a gente cai, né, em nós mesmos, quando nós acordamos dessa ilusão, nós nos damos conta do tempo perdido. Lembra-se de Pedro? Pedro, intimidado pelo medo, nega Jesus 3 vezes e, caindo em si, chora amargamente diante do olhar profundo de Jesus. Então, cair em si, esse trechinho da parábola do filho pródigo, é um trecho que merece uma profunda reflexão para nossa própria autoiluminação, para o nosso próprio autoconhecimento. Quantas vezes nós necessitamos cair, né, em nós mesmos, acordar para a realidade, passar por um processo de profunda meditação, para que a gente despertasse e, como o filho pródigo, decidíssemos retornar para a casa do Pai. Então, aqui nós precisamos parar e pensar um pouquinho, porque muitas vezes, em muitas ocasiões, nós mergulhamos em nossos arrependimentos e desejamos ardentemente voltar para o convívio com o nosso Pai, como fez o filho pródigo, caindo em si, decidiu levantar-se e ir de retorno à casa do Pai. Quando nós confundimos, diz o Emmanuel, né, no livro ainda Pão Nosso, quando nós confundimos a paz com a sensação passageira de bem-estar do corpo, né, desse corpo material, quando nós confundimos paz com a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma,
podendo comer e beber sem impedimentos, estamos todos nós prestes a sermos surpreendidos pelos chamamentos dolorosos da vida. Daí a necessidade de nós tomarmos muito cuidado e não confundirmos paz com prazer passageiro, paz com essa sensação, com essa alegria passageira de bem-estar possibilitada pela carne e pela matéria. Não nos enganemos. Tem uma coisa que o Emmanuel diz, inclusive no livro Pão Nosso, mas ele diz isso também no Vinha de Luz, ele fala disso no livro Pensamento e Vida, ele fala isso também de uma outra maneira, mas em alguns momentos no livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel diz que toda queda é fácil. Toda queda é fácil. Quando a gente está vivendo absolutamente de prazer, tudo ao nosso redor, né, concorrendo para a facilidade, para as facilidades, para os momentos prazerosos da vida, e aqui eu estou falando de todos os excessos, de todos aqueles que supostamente nós chamamos de felicidade, todas essas alegrias efêmeras e passageiras que muitas vezes a matéria nos proporciona, quando nós nos agarramos somente a isso, nós estamos ali em processo de queda. Porque o Emmanuel diz que toda queda é muito fácil, toda queda é muito prazerosa. A escalada, a subida é que é sempre difícil. Eu tenho até um ditado popular, né, gente, que diz assim, é para descer todo santo ajuda. Vai para subir. Por quê? Porque descer é sempre mais fácil. Cair é sempre mais fácil. Subir é que é difícil. Esse processo de ascensão é sempre mais difícil. Requer sacrifícios de nossa parte. Basta a gente perguntar para alguém que escalou uma montanha. O processo da escalada é sempre mais doloroso que o processo da volta, do retorno, da descida. Então, todo o processo de queda começa na facilidade. E com a vida não é diferente, de maneira nenhuma. Então, todos aqueles prazeres que o filho pródigo viveu, proporcionado pelo emprego e pelo uso inadequado da sua herança divina, estavam levando ao abismo da queda. Outro aspecto que a gente precisa, né, atentar e olhar com muito carinho nessa parábola é aquele em que ele diz, né, em que o próprio jovem afirma para ele mesmo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Porque quando a gente cai, né, vai para o fundo do poço, quando a gente desaba, né, no abismo, no precipício, muitas vezes dos equívocos e dos erros, a nossa primeira atitude tem que ser de humildade. De humildade, de reconhecer o próprio engano, o próprio erro, e como o filho pródigo levantar-se e se dirigir e ir ao encontro do pai. Quando ele decidiu-se ir ao encontro dos braços paternos, diz o Emmanuel lá no livro Fonte Viva, no capítulo 13. Quando ele decide levantar-se, ele resolveu intimamente agir em benefício próprio. Então a gente tem aqui uma passagem que é muito significativa para a nossa vivência, para a nossa experiência de espíritos imortais. Todas as vezes que nós nos equivocarmos, que nós utilizarmos mal a herança divina que recebemos do nosso Pai, todas as vezes que empregarmos mal os tesouros do tempo, da saúde, das oportunidades, do conhecimento, que cairmos, despencarmos nas facilidades da vida, é necessário, depois da queda, levantar-se e ir na direção do Pai. Quando ele decide-se ir ao encontro dos braços paternos, ele resolve intimamente levantar-se, diz o benfeitor Emmanuel. E essa é uma atitude que todos nós necessitamos aprender. Sabe por quê? Porque nós, assim como o filho pródigo, nós ainda cairemos muitas vezes. Todos nós, vocês que estão aí do outro lado, todos nós cairemos muitas vezes ainda. Então é necessário aprender a se levantar, aprender a se erguer, sair da casa escura da ociosidade, da lamentação, da lamúria, da revolta.
levantar-se, como diz o Emmanuel em Fonte Viva no capítulo 13, sair da casa escura da ociosidade, dos prazeres fáceis, ou da queixa, ou da revolta, porque muitas vezes a gente cai por conta própria e ainda se revolta contra Deus. Então é necessário sair da casa escura da ociosidade, da revolta, da lamentação e caminhar na direção da ação regeneradora, que foi o que ele fez, né? O filho pródigo. Ele decide levantar-se, ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele não tem só a atitude, né, de se erguer intimamente, mas ele age na direção da sua própria regeneração. Ele diz para ele mesmo, eu vou ao encontro do meu pai, vou dizer, eu pequei, eu sei que eu errei, eu sei que cometi os piores absurdos, mas eu gostaria de voltar a conviver contigo, pelo menos como um dos teus mais humildes servos. Então ele chega com humildade, ele não exige o lugar dele de filho, ele diz, não, eu sei que eu errei, eu sei que eu não mereço mais o lugar de teu filho, mas eu gostaria de permanecer ao teu lado, pelo menos como teu servo. E existe uma diferença muito grande entre filho e servo. O Emmanuel diz lá no livro Caminho, Verdade e Vida que o filho é aquele que permanece com o pai. O servo é aquele que vem e vai embora, né? Ele vem por um oportunismo, por uma possibilidade de ser remunerado, de receber ali uma remuneração pelo seu trabalho. Esse é o servo. O servo é aquele que vai para a casa espírita, vai para a igreja, vai para o templo religioso, esperando sempre uma recompensa. O filho não. O filho é aquele que permanece sempre ao lado do pai, executando na medida das suas forças a vontade do seu Senhor, atendendo aos desígnios daquele ser bendito e que não espera nada em troca. Faz isso simplesmente por saber qual é o seu papel, qual é o seu dever de filho. Pois muito bem, aqui a gente tem então o outro processo muito significativo da parábola. Ele levanta-se e resolve-se intimamente agir na direção da sua própria regeneração. Levantou-se e partiu rumo ao lar paterno. E aqui a gente pode compreender perfeitamente como nós necessitamos aprender a nos levantar e a retornar para a casa do nosso Pai. Porque, gente, nenhum de nós está apartado do amor de Deus. Deus nos ama tão profundamente. Ele nos ama tão profundamente que o apóstolo Paulo diz, nem os principados, nem as potestades, nem as alturas, nem as profundidades, nem as lonjuras, nada, absolutamente nada é capaz de nos apartar do amor de Deus. E é tão maravilhoso saber disso. Então aqui, como filho pródigo, a gente precisa se levantar e tomar o caminho de volta para a casa paterna. Quantos de nós vivemos como filhos pródigos da vida? Depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, diz o Emmanuel, as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor. Depois que a gente abusa de todos os bens que recebemos, da saúde, do tempo, das oportunidades, depois que abusamos de todos os tesouros que herdamos do Pai, o Emmanuel diz que nós clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos. Muitas vezes nós, além de abusarmos dos tesouros da herança divina, como fez o filho pródigo, nós ainda exigimos de Deus que atenda aos nossos caprichos quando nos encontramos caídos e sofrendo pelo mau uso da herança que recebemos de nosso Pai. Quantas vezes, diz o benfeitor ainda no capítulo 13 da obra Vinha de Luz, quantas vezes descemos voluntariamente ao abismo e de lá exigimos auxílios dos mensageiros divinos. Muitas vezes nós
nos afundamos nas nossas próprias más escolhas e ainda exigimos de Deus que nos socorra. E aí a gente sabe que a cada um é de acordo com a semeadura, a cada um, né, de acordo com as próprias obras, porque existe uma lei de justiça, de amor e caridade que rege a todos nós. E embora o nosso arrependimento, embora muitas vezes o doloroso arrependimento, nenhum de nós está eximido de passar pelo processo da reparação. Por isso que o filho pródigo, ele decide levantar-se, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então ele vai, mas ele vai humilde, reconhecendo que errou, que se equivocou e pede um lugar de servo junto ao coração paterno. Ele não faz exigências. E muitos de nós ainda fazemos exigências, depois que erramos e que afundamos, como diz o Emmanuel, no abismo dos nossos equívocos. Se nós verdadeiramente desejamos o nosso soerguimento, né, levantar-se verdadeiramente, se desejamos levantar, se desejamos nos erguer, o Emmanuel diz, é necessário fazer como o filho pródigo da parábola, levantar-se, seguir para frente e abandonar o passado delituoso. Não é uma tarefa fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não é uma tarefa fácil nos libertarmos de velhos hábitos, de velhos costumes. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Não é impossível. Por quê? Porque nós temos a nosso favor. Quando desejamos de fato mudar a conduta, nós temos a nosso favor todo o auxílio da espiritualidade amiga. Nós temos a nosso favor o amparo, o auxílio dos amigos espirituais que nos acompanham. Nós temos como auxílio bendito o Evangelho de Jesus, o guia mais seguro para a nossa caminhada, para a nossa jornada evolutiva. Pode não ser fácil, porque ninguém está dizendo que é fácil, se reerguer, se levantar, mas não é impossível, né? Então, nós precisamos iniciar esse processo de reerguimento, como o filho pródigo. Embora tenha abusado da herança, embora tenha virado as costas para o pai, quando ele cai em si e reconhece o equívoco, reconhece o erro, ele, apesar de caído, ele levanta, ergue-se e humildemente retorna para junto do pai, reconhecendo os próprios erros e buscando a reparação. Todo o aperfeiçoamento, todo o processo de ascensão, que começa sempre de dentro para fora, absolutamente todo o processo de atenção requer subida. E subir nem sempre é fácil. Requer erguer-se, levantar-se, como faz o filho pródigo. Levantar-me-ei, disse o moço. E o Emmanuel nos convida, levantemos nós. Nós também precisamos nos erguer. Nós necessitamos aprender a ser filhos de Deus, nos levantando, indo ao encontro da casa paterna. Nós precisamos deixar de ser servos para sermos filhos, porque o servo é aquele que espera a remuneração. O servo é aquele que espera o reconhecimento. E o filho não, o filho simplesmente permanece ao lado do pai e constrói, vai construindo com ele, pouco a pouco, a sua herança divina. Qual é o nosso papel? Como tem sido o nosso papel diante da vida? Temos nos comportado como filhos ou como servos de Deus? E mais que isso, quais são os bens que nós temos prodigalizado? Quais são os bens que nós temos dissipado? Os bens, a herança divina que Deus nos entregou para essa existência e como espíritos imortais. Que bens nós temos prodigalizado? Que bens nós temos dissipado? Será que temos usado bem da melhor maneira possível a herança bendita do tempo? O tesouro das horas? De que modo nós temos empregado os nossos talentos? De que forma nós temos utilizado as nossas mãos, os nossos cérebros, os nossos olhos, os nossos ouvidos? Tudo herança bendita.
para que nós não cheguemos ao fundo do poço, como chegou o filho pródigo, mas que nós possamos também, como ele, nos erguer. Se chegarmos ao fundo do poço, se afundarmos, nos erguermos, nos levantarmos e nos dirigirmos de retorno para a casa paterna. Porque esse é o convite do filho pródigo, quando ele reconhece, caindo em si, que errou e que necessita fazer o caminho de volta. Não é nenhuma vergonha fazer o caminho de volta. Pelo contrário, fazer o caminho de volta é sinônimo de humildade. Reconhecer o erro é sinônimo de humildade. Essa parábola, ela nos ensina, entre outras coisas, que nós necessitamos nos consagrar aos deveres de filhos que somos, respeitando a herança que recebemos de Deus. Todos nós, filhos pródigos que ainda somos, todos nós, porque compete ao necessitado, compete ao doente, como diz André Luiz na obra Os Mensageiros, compete ao necessitado caminhar na direção do reencontro com Deus, que é isso que faz o filho pródigo, é isso que ele faz. Todos nós necessitamos cairmos em nós, nos reerguermos, nos levantarmos e caminharmos na direção do reencontro com o nosso Pai. Tá bom? Então, gente, era essa a nossa reflexão da noite de hoje. Tem tanta coisa linda para se falar a respeito da parábola do filho pródigo. O João Braga tá aí, não me deixa mentir, né? Que ele é um estudioso do Evangelho. Tem tanta coisa linda, tanta coisa profunda, transcendental para a alma, para o espírito imortal. Aliás, todas as parábolas do Cristo trazem ensinamentos transcendentais para o espírito imortal. Mas por hoje, minha tarefa com vocês era essa. Eu espero ter deixado aí um gostinho de quero mais. Depois dá uma lida no capítulo 13 do Fonte Viva, do Emmanuel, no capítulo 24 do livro Pão Nosso, que explica algumas passagens da parábola do filho pródigo. E leia a parábola e medita sobre ela, porque o Evangelho de Jesus é para ser sentido, vivido, meditado, tá bom? Vamos fazer nossa prece final. Agradecer a Deus por esses instantes de paz. Muito obrigada pela presença carinhosa de todos vocês. Muitíssimo obrigada pelo carinho da companhia, né, por todos vocês que estão aí. Muito, muito, muito obrigada. Se vocês puderem, a gente vai ficar salvo no IGTV. Tiver alguém precisando, né, dessas reflexões, encaminha para um amigo, encaminha para alguém que você acha que caiu e que está com dificuldade de se levantar. Não esqueçamos, nada, absolutamente nada irá nos apartar do amor de Deus, tá bom? Muito obrigada, França e Tati Verusca, muito obrigada. Vamos então fazer a nossa prece, agradecer a Jesus e aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer por esses instantes de paz, de reflexão, de encontro com Cristo e com o seu Evangelho. Muito obrigada. Que Jesus ilumine os nossos lares, todos os lares de todos aqueles que estão aí conosco, aqueles que ainda irão acompanhar pelo IGTV. Muito obrigada, Jesus, por essa luz que se derrama sobre o planeta Terra, através desses momentos de paz. Permanece conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um beijo bem grande para vocês, fiquem com Deus, muita paz, se cuidem, tá bom? A pandemia ainda não acabou, tomem cuidado, se protejam. Um grande beijo. Tati, meu amor, gratidão. João Braga, grande beijo para sua família do Lex. Franci Carmen, muito obrigada pela oportunidade. A todos vocês, uma linda noite. Fiquem com Deus. Tchau.